abandonados. E estes centros urbanos também têm que ter uma responsabilização, têm que responsabilizar pelas periferias rurais, não é? Portanto, tem que haver essa conectividade e os territórios estarem de forma articulada e para que se possa valorizar também o que o mundo rural tem no que diz respeito ao capital natural, ao potencial de turismo e ao setor agroflorestal em particular. Em termos de instrumentos, eu não gosto de arrumar as coisas demasiado em gavetas, a valorização do interior faz-se com todos os instrumentos, nomeadamente financeiros, temos à nossa disposição, agora o Portugal 2020, que alimentou todas estas iniciativas específicas para o interior, mas o Plano de Recuperação e Resiliência, o Portugal 2030, mas é mesmo importante reforçar o papel do Estado nos territórios e fomentar esta concertação e proximidade entre as autarquias, as instituições de ensino superior que eu falava há pouco, as empresas e todos os parceiros relevantes no território. E mais uma vez, o que eu sublinhava para terminar esta minha intervenção inicial é que cada um de nós pode fazer a diferença no interior e os jovens têm aqui um papel importantíssimo, mas todos nós podemos modificar completamente o território. Naturalmente, o papel do governo tem que ser determinante, tem que ser contínuo e firme, mas a valorização do interior é uma missão nobre e certamente comum a todos. Obrigada. Professor Mário Val, passo a palavra. Muito boa tarde a todas e a todos. E agradecer à doutora Maria José Val o convite para participar nesta tertúlia, que são de facto inquietações pedagógicas. Cumprimentar a senhora Secretária de Estado, a doutora Isabel Ferreira, enfim, na sequência da sua intervenção, pois claro que a questão da coesão territorial é um tema difícil, é um tema, eu quase que podemos classificá-lo como os ingleses gostam da expressão wicked problem, é um problema demasiado difícil, porque temos conhecimento, por 4 razões, vamos dizer assim, porque o nosso conhecimento que temos das questões do território, eu acho que em Portugal já é bom, mas às vezes temos muitos falsos consensos sobre o assunto. Quer dizer, estamos sempre todos de acordo, mas na verdade não estamos de acordo. Estamos a falar de que é preciso valorizar o interior, mas cada um tem uma visão diferente sobre o que é que isso pode querer dizer. Temos muitos agentes, são muitas pessoas, apesar de ser só 20% da população, é muito território, são muitas autarquias, são muitas freguesias, portanto, são muitos agentes. Tudo isto envolve um peso económico significativo. E, finalmente, estes 3 problemas anteriores estão todos relacionados, estão interconectados. E por estas 4 razões, isto é um problema que temos que olhar para ele como um processo, não é? E que a política pública e os agentes sociais, culturais e económicos vão necessariamente, ou vão tentar responder. Talvez por ser tão complexo, aqui eu vou-me focar de facto na questão da educação para podermos escavar um pouco o terreno, revolvê-lo e discutirmos entre nós alguns pontos. Então, o primeiro deve ser defeito de profissão, era porque é que temos tantos desequilíbrios? Dava-me vontade de começar por aqui. Porque é que temos tantos desequilíbrios? O segundo ponto que queria olhar é olhar para as expressões mais negativas desses desequilíbrios e os riscos que elas comportam para nós enquanto país e até enquanto sociedade, tal como nos conhecemos, não é? E terceiro, qual pode ser o contributo da educação neste tão vasto e complexo assunto? E desde já adiantar que a educação
pode, de facto, ter um papel positivo, mas também tem efeitos contraditórios, que importa também discutir. Enfim, intelectualmente devemos fazê-lo, isto é uma tertúlia, podemos, obviamente, fazê-lo. Então, as causas, muito brevemente, 2 minutos. O que se passa, de facto, é que nós temos hoje, numa economia mais, vamos dizer, mais aberta, internacional, mais desregulada, temos um fortalecimento de todas as aglomerações urbanas. E, sobretudo, as que têm uma importante escala. As razões são várias, são questões que têm a ver com a inovação, com vantagens de ter uma pool de pessoas muito qualificadas juntas num território, e, portanto, isto tem acentuado o desenvolvimento desigual. Quer dizer, há uma natureza intrínseca do desenvolvimento global. Tive um professor, quando estive nos Estados Unidos um ano, em Los Angeles, que ele dizia 70% das desigualdades que nós encontramos no território, das diferenças que encontramos, têm a ver com dinâmicas económicas. O resto são outras coisas, mas isto acentuou-se muito. Nós, com a nossa integração europeia, com a globalização, nós o que temos vindo a ver é uma acentuação destes dínamos urbanos. Pronto, há toda uma teoria sobre este assunto, mas acho que este é um ponto que vale a pena olhar. E Portugal não é caso único. Quer dizer, se olharmos até para casos, por exemplo, como a Hungria ou como a República Checa, países eram um pouco com o regime de economia planificada, não é? Na Europa antes do desmantelamento destes regimes a leste, na Europa de Leste, com a abertura e com o crescimento económico e com a dinâmica económica, as desigualdades regionais cresceram como nunca visto, digamos assim. E hoje as suas regiões, cidade-capital, Budapeste ou Praga, por exemplo, têm uma diferença do nível de vida para outras áreas destes países que cresceu por várias vezes, N vezes, não é? E isto porquê? Tem muito a ver com oportunidades que as pessoas têm no mercado de trabalho e pela concentração das atividades económicas nas grandes aglomerações urbanas. É essa a grande vantagem. Dito isto foi sim muito geral, não é? Muito geral, é só para tentar contextualizar. Isto tem expressões hoje muito negativas. Sempre tivemos desigualdades, mas o nível em que hoje estamos a viver, de desigualdades, implicam uma intervenção, na meu ver, uma resposta de políticas públicas ainda mais forte, ainda mais robusta, e isso realmente é difícil no momento em que o Estado se tem vindo a retirar um pouco da intervenção direta na economia. É uma prática dos Estados da União Europeia, dos governos da União Europeia. E quais são as expressões mais negativas? Nós temos assistido a um conjunto de trabalhos. Os franceses, há um trabalho muito interessante feito por um geógrafo que é La France périphérique, a França periférica. Ou os ingleses têm usado várias expressões como left behind places, os lugares que ficam para trás, não é? Que ficam abandonados. Ou os territories that don't matter, os territórios que não importam. Ou a União Europeia, com um livro, com uma importante publicação, A Geografia do Descontentamento. A Geografia do Descontentamento. Em todas estas expressões, em todos estes conceitos, há um aspecto que é comum. Estamos a falar do declínio demográfico e económico dos territórios, que tem tido uma expressão em muitos deles, e se calhar nós temos hoje aqui sinais do nosso país, não é hoje o tema da conversa, mas temos alguns sinais, tem tido uma expressão em voto populista nestes territórios. Basta ver, há uma relação forte. Este tipo de reação política não é apenas uma reação que tem a ver com a situação individual ou a situação social. Há uma vinculação territorial. Ponto. E
os vários estudos apontam para um fator comum, o declínio, que às vezes não é o declínio que às vezes não é repentino, mas é um declínio prolongado, uma estagnação prolongada, 10, 20 anos, sem respostas, sem crescimento económico, sem crescimento de emprego, com perda de população contínua e, claro, um certo descrédito, então, nas instituições que nos governam, nos políticos que escolhemos para desenhar, implementar as políticas. E, portanto, nós hoje também começamos a assistir isso em Portugal, de alguma maneira, mas vemos isso em Espanha, mas vemos muito claramente em França, vemos até o próprio voto Brexit. O voto Brexit é uma manifestação de descontentamento de muitas áreas que foram abandonadas em favor da Grande Londres, porque a Grande Londres cresceu de uma forma absolutamente desmesurada. Portanto, aqui dizer que estes desequilíbrios são desafios demográficos, sim, digitais, ecológicos, mas até democráticos. Até podem entrar nesse ponto. O que é que a educação pode e como, na minha opinião, era este o debate que eu queria trazer, pode ou não atacar este problema e bem assim, contribuir para a coesão do território. Não é? Porque a coesão do território não é coesão só económica e coesão social. Porque vamos ver, teoricamente, de um ponto de vista abstrato, nós podemos ter um enorme volume de investimento e deslocar as pessoas todas para outras áreas. Isso não traz coesão territorial. Isso traz coesão, eventualmente, económica. As pessoas têm melhores condições de vida, têm mais apoios sociais, mas o território fica altamente desequilibrado. O pilar territorial implica ter esta coesão económica e social em que as pessoas tenham as mesmas oportunidades no território, espalhadas pelo território. E isso é extremamente difícil de fazer. Mas o meu ponto é que o ensino, e eu ia falar aqui do ensino superior por um estudo que acabámos de fazer para o Conselho Superior dos Institutos Superiores Politécnicos sobre a importância que os politécnicos têm na valorização do território. E nós estudámos 5 matérias. Evidentemente, a educação e a formação de recursos humanos necessários às atividades económicas e para criar novas atividades económicas é, desde logo, evidentemente, um aspecto muito importante. E até podemos dizer que os próprios TESPs, aqueles cursos mais curtos para pessoas que saem do ensino secundário, tem sido uma forma de resolver muito rapidamente algumas das necessidades mais emergentes de falta de qualificações no mercado de trabalho. Mas não é só aqui. A Associação Secretariado falou muito na inovação. Na verdade, estes politécnicos têm sido essenciais para apoiar aquelas empresas que, na verdade, aos olhos da política pública são menos sexy, não é? A política pública só apoia as grandes empresas que vêm ou as startups tecnológicas, não é? Mas há um conjunto de empresas familiares que merecem e têm sido muito apoiadas, e os politécnicos são indispensáveis para dar esse apoio e esse salto tecnológico dessas empresas. Com estudos de consultoria, testes, utilização de laboratórios, melhoria de produto, e, portanto, há um enorme trabalho dos politécnicos que nós detectamos. Bragança, por exemplo, é um excelente caso, mas há muitos outros no nosso país, onde a relação, por exemplo, no Alentejo, a importância dos serviços dos politécnicos às associações dos agricultores é enorme. A passagem de conhecimento tecnológico para os agricultores via associação é em parte o politécnico que a faz. E, portanto, isto tem um valor, evidentemente, até para as empresas se manterem vivas, não é? Viáveis, competitivas, digamos assim. Mas há mais 2 aspectos que nós estudamos e que nos parecem também importantes e que queria aqui chamar a atenção. Um é a própria formação de uma capacitação regional de apoio às políticas locais.
à administração pública local, à administração regional desconcentrada, e esta ligação também tem sido muito, muito importante. E um outro aspecto que consideramos que é importante para reter população e para atrair população é o aspecto da dinamização cultural local. Que os politécnicos, no estudo que detectámos, por eventos que fazem, culturais, teatro, literatura, cinema, nem olhamos muito para o desporto, que é um aspecto importante. Este apoio é essencial e muitas vezes é vital para dar alguma vida cultural às cidades, porque hoje as pessoas também se fixam em territórios que têm este tipo de possibilidades, estas ofertas. E, portanto, quando olhamos para estas instituições de ensino superior e se pensarmos em financiá-las apenas numa lógica de sistema de ciência e tecnologia, nós vamos provavelmente subdotá-las e influenciar, minorar o seu papel que elas podem ter nestas regiões. Elas, se calhar, precisam ter outras linhas de financiamento, porque elas têm um papel de âncora nestes territórios. E podemos dizer, sim, isso é caro e pode ser importante e pode não haver meios. Pode ser caro investir, mas eu imagino, pelas razões que comecei por dizer no início e que podemos debater, é que pode ser ainda mais caro não investir. Pode ser ainda muito mais caro não o fazer. E terminava este pequeno início de intervenção. Espero ter mais ou menos cumprido, não me controlei, mas creio... Sim, não, só passou um minuto a mais, não está ótimo. Pronto, então íamos agora abrir o debate. Acho que há aqui muitas coisas, reptos para intervenções. Não sei como é que, se é a Margarida que trata disto, de como é que se ordena, mas quem quiser avançar, avance. Não sei quem. Pelos vistos, ficamos todos esclarecidos, ninguém quer intervir. Se ninguém quiser intervir, eu posso só acrescentar aqui um aspecto, mas primeiro deixo se alguém quiser intervir naturalmente. Sim. Só para quebrar aqui o gelo. Já, até Alberto, queres? Maria José, isto é sempre difícil alguém começar, de maneira que eu já tenho muito calo nestas coisas, não é? E o Adelino também já. De maneira que, olha, vamos avançando aqui com alguns pontos para ver e principalmente se entramos no nosso campo da educação-formação, que é a essência das inquietações pedagógicas. Eu já coloquei no chat umas primeiras abordagens, não é? Que são, no fim de contas, preocupações que a gente tem vindo a levantar ao longo deste ano todo, da dificuldade que as escolas têm, neste momento chave em que se poderia ter dado o salto para, efetivamente, utilizarmos todas as tecnologias ao nível da aprendizagem. Não fomos capazes de o fazer, não soubemos, e também não temos ainda as capacitações que se falaram para que os professores o façam, para que as escolas o façam, e esta descentralização ainda traz uma preocupação acrescida, que é exatamente com que professores, com que escolas nós vamos funcionar para estes novos modelos que aí estão e que desafiam muito sensivelmente. Eu vi os oradores falarem essencialmente nos politécnicos e nas universidades, mas se calhar esse não é o nosso maior problema, não é a nossa maior, nem deve ser o nosso maior foco. Devem ser exatamente as escolas começar de muito cedo com a ideia da aprendizagem ao longo da vida. Nós vamos ter que ser capazes de colocar nas pessoas desde pequeninas a vontade de irem à procura da sua própria aprendizagem. E isso não se busca só na escola. Eu tenho mesmo dito que o importante da escola começa a ser a parte social, a socialização, como esta pandemia mostrou e evidenciou, porque os conteúdos e as aprendizagens
já existem, estão disponíveis em todo o lado. Que papel será este do futuro? Eu acho que já deixei aqui algumas pistas para que outras pessoas possam intervir. Muito obrigado. Passo a palavra. Sim, senhora. Penso que havia mais... Lucas Estevam está... Não. Posso falar? Podes falar. Sim, senhor, basta que comeces a falar. Podes falar. É só porque parece que há falta de intervenções, sobretudo por isso. Bom, eu trabalhei na rede escolar há 40, mas no final da década de 1970, no JEP, era presidente o diretor, o professor Faraúste, e depois foi o Adelino Amar da Costa, e nessa altura, portanto, trabalhei no estabelecimento dessa rede. Eu penso que a rede escolar, pelo menos, está mais ou menos estabelecida e consolidada, e não estamos aqui a falar de uma questão da alteração dessa rede escolar. Penso que isso será mais ou menos consensual. Queria-me referir aqui à referência que fez do professor Mário Val sobre os desequilíbrios territoriais em França e as expressões de alguns autores franceses sobre esse desequilíbrio. Eu queria aqui citar o Portugal, país macrocéfalo, do Silva Costa, dessa altura, dos anos 70 do século passado, o Portugal, Sociedade Socialista em Evolução, do Seixas Nunes, e queria fazer essas duas referências para quê? Para dizer que eu penso que persistem, estes desequilíbrios persistem em Portugal e acentuaram-se muito, dadas as políticas económicas neoliberais, e isto também foi referido pelo professor Mário Val. Eu não sei como é que se poderia abordar essa questão da rede escolar em relação aos desequilíbrios territoriais. Agora, o que me trouxe à lembrança, à memória, foi nesses anos 72, 73, existia qualquer coisa que tecnologicamente era inovador, e que era a questão da rede de postos escolares e do trabalho do Instituto da Tecnologia Educativa. Na altura, o movimento era, entretanto, ia-se cobrindo o território pelas escolas preparatórias e pelo ensino obrigatório direto, e era de refluxo dessa rede. Hoje, eu penso que se deveria talvez olhar para como é que o papel das novas tecnologias de educação e de informação e de comunicação na rede escolar atual, e como é que essas novas tecnologias podem ter de ensino, novas tecnologias de ensino, e aí ensino à distância, etc., podem ter o papel que podem ter na coesão cultural. Isto para tentar estreitar um bocado o campo de reflexão, porque o tema é extraordinariamente abrangente, e há coisas que eu penso que estão estabelecidas e adquiridas. Eu penso que o nível do ensino superior, por exemplo, a rede de ensino superior, com os politécnicos, isso penso que está mais ou menos também estabelecida, e que não se pensará criar mais institutos politécnicos no interior, porque muitos deles estão até com falta de alunos e falta de frequência, e tenta-se colocar alunos na distribuição anual que vêm de outras localizações, tem quase que se atribuir cotas para esses estabelecimentos, porque, portanto, a minha questão aqui fundamentalmente era isto: os desequilíbrios persistem, os desequilíbrios acentuaram-se,
a rede escolar, penso que estará mais ou menos estabelecida, não sei que seja aqui contraditado, que está estabelecida. A questão aqui, penso que podemos pensar um pouco qual o papel das novas tecnologias em relação ao interior, em relação a comatar estes desequilíbrios que existem no desenvolvimento do país. Porque o tema é coesão territorial, valorização do interior e rede escolar. O papel da rede escolar nisto tudo é que eu não estou a ver muito bem sem ser abordado desta maneira em relação às novas tecnologias de educação. Eu baralhei-me um bocado, fiz aqui a minha intervenção por ausência de outros mais qualificados e portanto, por aqui me fico muito obrigado. Já está pessoas inscritas, a Lucília já manifestou, mas eu só queria dizer, em relação ao que agora que eu vou dizer, Lucas Estevão, a nossa rede escolar, julgo eu que está estabilizada até ao nível mesmo do superior, mas foi, no caso do ensino básico, houve uma opção, que é, aliás, a opção da maior parte dos países europeus, de acabar com as escolas pequenas. Aliás, na maior parte, há um estudo que se fez, na maior parte das freguesias, das câmaras do interior, muitas dessas escolas foram fechadas e são centros de terceira idade, foram aproveitadas como instalação de pessoas de terceira idade. Portanto, sim senhor, está estabilizado, mas houve de facto uma opção que foi feita de criar, do fundo dos transportes escolares, assegurarem, mas acho que disso não podemos sair e concordo, nesse aspecto não haverá muitas alterações a introduzir. Lucília, querias falar, não era? Muito boa tarde. Eu queria pegar em 2 ou 3 aspectos, mas vou só pegar no aspecto do ensino superior e precisamente acho que é muito importante nós vermos o preenchimento dessa rede que existe do ponto de vista dos destinatários. Quando nós pensamos que precisamos de formar pessoas entre os 30 e os 40 anos, portanto que é uma urgência, nós perguntamos como é que estas pessoas têm acesso ao ensino superior que existe, apesar de haver uma instituição por distrito, pública por distrito, etc. Quando, por exemplo, existem, mesmo, primeira questão, não existem em todas estas instituições ensino pós-laboral, não existe. Portanto, seria importante existir, mas quando existe, não é permitido o acesso a todos os concelhos desse distrito, porque a sede do concelho, a instituição fica na sede e as pessoas moram em concelhos mais afastados, que não têm acesso. Ora, precisamente, neste momento, com as novas tecnologias, não é? Como foi colocada para o orador anterior, valeria a pena pensar como é que se pode dar esta resposta. Eu penso em pessoas que fazem 70 quilómetros por dia, 6 dias por semana, porque têm aulas ao sábado, e é assim, e que ainda por cima conseguem muitas vezes serem os melhores alunos da escola. Eu estive no Politécnico de Coimbra e vivi esta situação. E ainda por cima, existe uma corrente que dizia, agora dá-me vontade de rir, que não se devia fazer aulas online, que tinha que ser tudo diretamente. Portanto, eu penso que valia a pena repensar esta rede escolar, não em termos das instituições que existem, como em termos macros, visto por cima, mas visto do ponto de vista dos destinatários. Conheço muita gente na região de Coimbra e à volta, que gostaria de poder frequentar as aulas do superior e não têm acesso. Para não falar, agora é muito engraçado, numa outra realidade, que é Lisboa, que Lisboa não tem acesso, a maior parte das escolas públicas não tem acesso, não tem cursos pós-laboral. E eu assisto, agora que vivo em Lisboa, em comunidades que são quase interiores, mesmo se há uma zona de realojamento em Oeiras ou noutro sítio qualquer, é bastante interior, não é? E que as pessoas não têm acesso porque não existem cursos pós-laboral. Portanto, isto, digamos que era uma questão que valia a pena colocar. E depois vale a pena ver o sistema da colocação dos professores do ensino
do primário e do primeiro ciclo e do pré-escolar, de educadores de infância, como é que é? Se realmente está a conseguir responder, sobretudo no pré-escolar, em que o sistema é complicado, que há uns anos tinha sido criada a rede do pré-escolar itinerante e que nunca mais ouvi falar dela, portanto vale a pena olhar localmente para essa realidade. É tudo para já, obrigada. Sim, quem se segue? Tinha pedido a palavra, não sei se pode ser agora. Olha, agora a Mariana, que eu vi primeiro, quem queria falar era o Rui. Ana Betancourt. Ana. Então, Mariana, desculpa lá, Maria, pode começar, Mariana. Estou a ouvi-la. Mariana, não tens som. Vou já ter som, acho que. Ah, Então, boa tarde a todos e a todas. e as novas tecnologias. Um prazer, estava distraída, como estava com o microfone desligado. Queria só juntar aqui 2 pontos à discussão, pegando um bocadinho na intervenção última da Lucília e também noutras intervenções. Não é tanto uma questão, mas de fundo é reforçar alguns dos aspectos que aqui já foram colocados. A primeira questão é a questão das assimetrias e das assimetrias regionais. E eu acho que elas são muito importantes, mas também acho que é muito importante que nós hoje olhemos para elas, tendo consciência que as assimetrias regionais já não se refletem em termos educativos na mesma forma que se refletiam há 40 ou 50 anos atrás. Ou seja, nós tínhamos situações onde, por exemplo, Lisboa e Setúbal estavam entre os distritos de maior sucesso e neste momento temos uma situação em termos educativos que é quase completamente inversa. A área metropolitana de Lisboa é daquelas onde existe maior insucesso. Isto leva-me a uma questão que parece contraditória, visto que é uma área considerada do nosso país de grande desenvolvimento. Isto leva-me a uma questão que aqui já foi abordada por diversos intervenientes, que é um pouco a necessidade de começar a pensar todas estas questões de uma forma bastante mais articulada, ou seja, eu acho que nós não devemos, não é para pertencer ao Politécnico, pertence ao Politécnico de Lisboa, hoje até pus aqui a fotografia do lindo edifício da escola a que pertenço, mas a necessidade de pensar articuladamente as questões do desenvolvimento e da escola. Lembro-me de um programa em que eu participei também há alguns anos atrás, sobre a promoção do sucesso escolar, onde ficou muito claro que, por exemplo, a zona do Alentejo era uma das zonas de maior sucesso e abandono, apesar das mais dos alunos terem níveis elevados de escolaridade. Simplesmente os miúdos não tinham projetos de futuro, não tinham projetos de desenvolvimento. E penso que isso é uma questão que tem que ser pensada, porque se nós apostarmos separadamente na educação e separadamente no emprego, penso que as consequências disso não são de facto as melhores. Depois isso levanta muitas outras questões, se é ensino pós-laboral, são os politécnicos a dinamizar culturalmente as zonas, mas eu penso que isso é importante pensar estas coisas de uma forma articulada. E esse é um aspecto que eu queria levantar. E depois também, e isto um pouco na defesa dos politécnicos mais do interior, a que eu não pertenço, mas familiarmente pertenço, conheço bem a situação de algumas zonas. Se nós deixarmos mais ou menos asfixiar alguns dos politécnicos do interior, eles vão perder de facto grande força dinamizadora que têm trazido à educação em alguns destes tempos. Não apenas porque de facto vão ficar tão perdidos em cursos, e não se esqueçam que os professores do ensino superior, designadamente o Politécnico, a sua principal obrigação é dar aulas, depois fica pouco tempo para a dinamização cultural, para a intervenção, que são coisas extremamente importantes, como de facto perdem esse aspecto dinamizador. Portanto, a minha chamada de atenção, se assim quiserem, da minha intervenção, não é bem uma questão, mas é mais a importância de pensar estes assuntos de forma conjunta e também não pensarmos, continuarmos a pensar o ensino básico e secundário desligado do superior, porque acho que isso hoje não corresponde já à realidade dos nossos dias. Portanto, é mais uma intervenção, não propriamente uma questão. Pronto, obrigada.
Bom, temos agora várias pessoas inscritas, eu não sabia, não ia ver o bate-papo, temos o Rui Martins, a Ana Betancourt, portanto, começar pelo Rui Martins, sermos breves, agora há bastantes inscritos. Rui. Eu peço desculpa, eu não pus intervenção nenhuma. Para já não. Ah, não, está lá, está no bate-papo. Não fui eu. Então pronto, então, Ana, posso passar, Ana Betancourt. Pedro. Boa tarde. Eu só queria lembrar que os politécnicos, quando foram criados, tinham uma missão de desenvolvimento regional muito importante. As escolas superiores de educação, de que a Maria José foi autora ou coordenadora do primeiro projeto, tinham uma dimensão muito importante, até mesmo a realidade física abria para o meio. Portanto, era lembrar este aspecto e gostava de colocar questões que têm a ver com o papel das escolas no desenvolvimento local e regional. E falo das escolas de ensino básico e secundário. E eu conheci algumas experiências no estrangeiro, e designadamente na Irlanda, onde as escolas de ensino básico e sobretudo secundário tinham um papel muito importante a nível do desenvolvimento regional. Gostei muito de ouvir falar aqui de coordenação transversal, da importância dos vários equipamentos, e a minha questão é justamente qual é a importância dos equipamentos educativos e das escolas ao nível do desenvolvimento. E para ser muito rápida, eu tenho mais experiência das ultraperiferias, digamos, da interioridade ligada às ultraperiferias açorianas, mas um dos papéis, eu trabalhei em alguns projetos e um dos aspectos muito interessantes foi aquilo a que nós chamamos o aprender a gostar da terra. Portanto, as escolas fazem pouco isto, fazem pouco estímulos ao conhecimento, à intervenção, designadamente nas autarquias, o aprender a defender a terra. Isto pode-se começar desde muito cedo. E, portanto, eu apoiei alguns projetos ao nível dos Açores, designadamente assim, em zonas bastante isoladas, que tiveram muito efeito, em que os alunos de facto aprenderam a intervir, aprenderam a estudar a região, aprenderam a conhecer, e quando estudam a região, eles aprendem a gostar, por muito feia que seja essa região. E, portanto, a minha questão era em que medida é que estes projetos que existem não terão, digamos, contemplarão estímulo ao desenvolvimento de programas, digamos, de conhecimento e intervenção local. Há, por exemplo, autonomia e flexibilidade curricular vai nesse sentido, é um programa interessante, mas a minha questão era mesmo em que medida é que as escolas superiores de educação não podiam ressuscitar um papel que tinham no início e que tiveram em alguns projetos de apoiar, digamos, projetos de desenvolvimento local, de aprender, digamos, a conhecer e a intervir ao nível da região, porque se os alunos forem educados assim, eles voltam. Muito mais alunos voltarão do que voltam agora. A minha questão era esta: em que medida é que se pensou também nas escolas e designadamente na rede das escolas superiores de educação, que é muito importante. Obrigada. Sim, senhor. Agora tenho o Pedro Lortia e a Ana Venada inscritas. Pedro, queres começar? Acho que estás primeiro. Tá bem, vamos a isso. Eu queria começar por reforçar um bocado a mensagem do professor Mário Val relativamente à questão, digamos, do custo de abandonar estas regiões, de abandonar as regiões de baixa densidade. E no fundo, digamos, tanto, ele tirou daí, digamos, a conclusão, tanto que fazia sentido, no fundo, era financiar, digamos, tanto, de alguma forma, de forma diferente, digamos, tanto, estas regiões, de maneira a torná-las mais viáveis, portanto, e nesse sentido, digamos, tanto, evitar o custo da desertificação progressiva, digamos, dos territórios de baixa densidade. Porque essa, digamos, é uma questão importante. A questão, digamos, é como é que isto se faz e como é que se consegue, digamos, fazer. Eu acho que nós temos no país, mesmo assim, alguns exemplos. Por um lado, se quisermos o caso da criação, digamos, do Politécnico, dos Politécnicos, tanto no interior, tanto a partir, sobretudo da década de 80, 90, digamos, tanto do século passado, permitiu, de alguma forma, digamos, que as populações se deslocassem de pequenas povoações, digamos, tanto para as capitais de distrito, sobretudo, digamos, onde foram, e nas cidades em que foram criadas, digamos,
escolas, tanto de ensino, tanto politécnico. E isso permitiu fixar a população que, em vez de ir para as regiões de Lisboa e Porto, enfim, Lisboa, Setúbal ou Porto, se fixassem, digamos, tanto mais próximo. E está, neste momento, digamos, a esboroar-se um pouco, ou seja, digamos, estamos, de certa maneira, a verificar que isto já não chega, digamos, o que lá está. E, portanto, é preciso ter outras soluções. E outras soluções passam, digamos, sempre, terão que passar sempre, por sermos capazes de criar emprego naquelas zonas. Porque sem emprego nós não conseguimos fixar aquelas zonas. E há alguns exemplos interessantes, digamos, sei lá, se olharmos, digamos, para o território, olharmos, digamos, por exemplo, à volta de Bragança, nós temos a indústria de componentes de automóvel, que tem uma certa expressão e que, de alguma forma, digamos, podia, sendo consolidada, digamos, servir de um polo, digamos, de atração para emprego, de alguma forma, qualificado, digamos, naquela zona. Temos exemplos, por exemplo, como Ponte de Sor, digamos, tanto, que nem sequer é um sítio onde estivesse, digamos, uma sede, digamos, tanto, de um politécnico, com a indústria, portanto, aeronáutica. Portanto, há alguns exemplos que permitem, digamos, tanto, olhar para eles e pensar como é que nós conseguimos, e como foi dito já, digamos, tanto, nas intervenções iniciais, pôr em conjunção, digamos, as instituições de ensino superior, as empresas, os serviços, as autarquias, a trabalhar em conjunto e definir uma vocação para o território que lhe permita, de alguma forma, com apoio, obviamente, apoio financeiro. E este apoio financeiro, portanto, não é esmola, este apoio financeiro é, no fundo, garantir que não há custos mais elevados pela desertificação, portanto, do interior. Portanto, eu julgo que esta é uma questão, digamos, bastante importante. E só criando, digamos, estes polos de desenvolvimento, é claro que não vamos povoar, digamos, tantas pequenas aldeias que estão hoje sem ninguém, portanto, algumas estão a ser transformadas, digamos, em polos turísticos, digamos, transformando as casas, digamos, para atrair, digamos, tanto turistas para lá. Mas, portanto, não vamos conseguir, digamos, povoar, digamos, tanto todas as pequenas aldeias, mas vamos conseguir, digamos, criar alguns polos de desenvolvimento, tanto no interior. E não é apenas o agro, digamos, tanto o agro pode ser importante, até pode ser importante, digamos, tanto para culturas especializadas, pode ser importante a transformação dos produtos agrícolas, digamos, de criar indústrias tanto a nível local, mas também, tanto, e sobretudo, como já se falou aqui, tanto na rede 5G, digamos, aumentar, digamos, a capacidade da rede, tanto da internet, digamos, tanto no interior, permitir que há pessoas que trabalhem tanto do interior, tanto trabalhem para o mundo, em vez de trabalhar de Lisboa ou do Porto, digamos, ou de Paris, digamos, tanto para o mundo, trabalhar, digamos, tanto de Freixo de Espada à Cinta, que é sempre o exemplo que se dá quando se quer falar do interior. Muito obrigado. Olha, portanto, temos inscritas 4 pessoas, o Édio, o Jorge Moraes, a Ana Venado e a Alexandra Nunes, não sei se ela também pretende falar. Portanto, eu julgo que com estas inscrições esgotamos para depois poder dar espaço aos convidados para responderem às vossas questões. Édio, quer falar? Sim, boa noite a todos. Felicito alguns velhos amigos, enfim, em tarefas semelhantes, em datas diferentes, o que é curioso. Eu aqui queria assinalar 3 ou 4 situações. Algumas já foram ditas, mas agregando, por um lado, a questão das políticas públicas integradas. Isso é uma inevitabilidade. Não pode ser pensado. Mas eu acrescentava, além da ideia de políticas públicas integradas, que elas sejam polirrespostas, têm que ser polivariadas. A ideia que o professor Mário Vala há pouco falou, de facto, não podemos olhar para determinado tipo de agentes públicos, nomeadamente as escolas superiores, no caso concreto dos institutos, unicamente com o seu perfil, o seu papel a nível científico e tecnológico. Elas têm que ser mais do que isso. Tem que ser uma leitura, uma visão muito mais polidisforme, poliassociada com a questão cultural, com a questão da dinamização, do empreendedorismo, etc. Todo um outro conjunto de possibilidades que façam delas polos, de facto, promotores de desenvolvimento e não unicamente de saber e de conhecimento, numa lógica mais redutora. Por outro lado, queria aqui realçar que a valorização do interior obriga necessariamente a que seja pensado com as cidades. É porque é nas cidades, é nas áreas urbanas que está a grande parte da solução da valorização do interior. E por isso não faz muito sentido, como se assistia muito até há bem pouco tempo, nas áreas rurais, nas áreas de interior, permanentemente falar-se mal das cidades, falar-se mal das áreas urbanas,
porque no fundo é falar mal do sítio onde está grande parte da solução. E por isso, temos é que trazer, temos é que ter capacidade para envolver as cidades e as áreas urbanas nesse processo, que é lá que está concentrada, quer que se queira, quer não, uma parte muito significativa da solução. Por isso, essa é uma mudança de paradigma, é um pouco esta, que é olhar para o desenvolvimento e para a evolução do interior, não só olhar para o interior, mas olhar para as cidades, serem elas também chamadas de forma muito maciça, intensa, nessa valorização. E isso passa pela larga valorização que se tem que fazer de equipamentos e que se tem feito, por exemplo, chama a atenção, em 20 anos, o parque escolar. Há pouco a doutora Maria José contou uma pequena história no início, eu tinha muitas para contar, já no início dos anos 2000, em que, por exemplo, havia, um colega há pouco também levantou aí a questão, não sei se tem ideia, em 2000, 2001, 2003, ainda havia a funcionar no país cerca de 300, 400 EBMs, o ensino básico mediatizado, com um aluno, dois alunos espalhados pelo país. A ideia, se isso era uma escola, tá vendo? E havia, por exemplo, em 2004, 2003, havia entre 3 a 4 mil escolas do primeiro ciclo com menos de 10 alunos e cerca de 2 mil com menos de 5 alunos. Isso era nitidamente levar, digamos, ao esgotamento, digamos, à desertificação maciça, porque o esforço que era feito por aquela família que tinha aquelas 2 ou 3 crianças era rapidamente sair de lá, digamos. Felizmente que o grande investimento no reordenamento da rede criou ofertas de escolas muito mais qualificadas, tem cantina, tem biblioteca, tem polidesportivos, etc., e permitiu, digamos, uma qualificação significativa desses equipamentos e permitiu a fixação de muitas dessas populações, deixaram de sentir tanto, digamos, a necessidade de sair dali, pelo contrário. Por isso, essa questão de envolvimento da administração pública local, da requalificação, digamos assim, dos equipamentos a todos os níveis, não só da educação, mas de saúde e outros, para que as pessoas, como disse também a doutora Ana Betancourt, gostem mais da terra onde estão, porque têm equipamentos qualificados, têm confortáveis, atraentes, agradáveis, etc. E por isso há fatores mais acrescidos que os façam ficar lá, estão a ver? E tudo isso deve contribuir, deve ser, digamos, processos acessórios a fazer com que as pessoas fiquem. Por último, quando a doutora Isabel Ferreira fala, e muito bem, de que o programa é um programa integrado, era de facto não segmentar grande parte das abordagens, como pois infelizmente, até para facilidade de intervenção ou de análise, muitas vezes segmenta-se. Quero aqui chamar a coação as cartas educativas, que neste momento estão num processo, grande parte das cartas educativas que existem aprovadas pelos municípios todos, estão neste momento num processo de reaprovação, ou seja, digamos, será as cartas educativas 4S ou 4 ponto qualquer coisa, e para isso era necessário que o Governo, o Ministério da Educação e não só, eventualmente a Secretaria de Estado, a doutora Isabel, redefinissem critérios, digamos assim, para a aprovação dessas cartas educativas, que vão no encontro, que têm aqui no encontro da tal lógica integrada, polipensada, de competitividade e de complementariedade ao mesmo tempo dentro de cada território. Em relação mesmo aos territórios vizinhos de cada município, mesmo do interior, em relação aos municípios vizinhos, pensando que todos não podem ter tudo, mas é possível, numa lógica de alguma competitividade de ofertas educativas, por exemplo, do secundário e do profissional, mas também de complementariedade. E com isso fazer com que a malha de ofertas seja muito mais ampliada do que é hoje, não necessariamente todos terem tudo, mas numa determinada proximidade, e há vários níveis de proximidade da oferta educativa possível, conseguir-se ter muito mais do que se tem hoje e por isso as oportunidades serem muito maiores do que são hoje. Isso é pensado e é possível. E quando, por último, e termino aqui, uma questão que o Dr. Maribol chamou a atenção, é a necessidade, isso aí é que eu acho que às vezes é difícil, por muito do acompanhamento que já tenho feito no passado e atualmente, envolver os agentes, outros agentes privados, sem ser a administração, sem ser os agentes públicos. É difícil, tem que se mobilizar, tem que se atrair, tem que se trazer para os processos os agentes locais, os agentes privados, de natureza diversa, e fazer com que eles se envolvam e às vezes até liderem muitos destes processos, e por isso a administração pública, os agentes públicos,
têm que ser capazes e ter a habilidade de encontrar mecanismos de abrirem mão de várias formas de processo ou várias componentes desses processos de desenvolvimento, o acesso ao próprio fundos comunitários, para que seja atraente, seja motivador e mobilizador da participação dos agentes privados, porque então, sem eles, muito dificilmente, muitas das iniciativas que vêm da parte da política pública depois não vingam, não encontram o fermento suficiente para vingar. E chama a atenção, por exemplo, o próprio papel que a hipótese, já que estamos em domínio da educação, dos conselhos locais de educação. Deviam ser muito mais potenciados, muito mais pensados, não numa lógica municipal. As próprias cartas educativas não deviam ser numa lógica municipal, mas supramunicipal, em associação de vários municípios, em uniões de municípios, em associações de municípios, e os próprios conselhos. Tinham que ser conselhos para além do municipal, numa escala diferente, para ter maior capacidade de refletirem, de fazerem vingar no território as medidas que querem ser tomadas. Obrigado. Eu agora pedia que fossem muito sucintos, tenho mais 2 pedidos, mas para já só vou considerar este, depois veremos se é possível. Portanto, agora dá a palavra a Ana Venado. Ana Venado está. Então, passamos à frente ao Jorge Moraes. Muito obrigado. Começo por vos cumprimentar a todos. Para mim, ainda bem que este evento é online, porque me permite participar nele e, portanto, há já aqui uma vantagem. Eu gostava só de referir três pontos que me parecem importantes também falando um bocadinho daquilo que estamos a fazer na área da educação relativamente a estas questões do interior. É certo que a rede escolar, quando nós falamos da rede escolar e dizemos que temos uma rede escolar, se pensarmos na existência de escolas em todas nas localidades, em todos os concelhos e nas maiores freguesias, sim, isso temos. Mas o problema que hoje em dia se coloca ao nível da rede escolar já não é da existência da escola, mas é da existência da diversidade da oferta. O que é que eu quero dizer com isto? Não basta que exista um curso, é preciso que todos os alunos dos diferentes sítios possam aceder a diferentes cursos. Isto é importante que em Bragança possa haver cursos de artes visuais, é importante que o aluno possa optar por um curso científico ou humanístico, possa optar por um curso profissional e dentro dos cursos profissionais os diversos cursos. Porque nós trouxemos para a escola todos os alunos, isso é muito bom, mas não os podemos trazer por um modelo único, portanto temos que criar alguma diversidade dentro disso. E a propósito disso, dar-vos um exemplo do que nós estamos a trabalhar com a CIM das Terras Trás-os-Montes, exatamente para quê? Para que as escolas se possam associar e elas próprias possam partilhar as diferentes ofertas. E havendo alguma mobilidade dos alunos, que não perdem a sua escola original, porque nestas questões da interioridade há sempre um problema que toda a gente quer defender também a fixação das populações, e o projeto visa que, sem sair, digamos assim, da sua escola, onde se fez o 9º ano, possa depois associar-se a outros alunos com mobilidades durante a semana, onde possam fazer diferentes ofertas e assim aceder a diferentes cursos. Por outro lado, também nesta questão da diversidade, estamos exatamente com um projeto em que, por exemplo, está o agrupamento também de Vinhais, que é da existência e trabalho com manuais digitais e recursos digitais. Eles já não têm um manual em papel e isto permite-lhes ter um acesso a uma multiplicidade de recursos que faz também com que o seu ensino e aprendizagem seja também mais diverso. E na linha daquilo que referimos já da valorização daquilo que é a cultura local, cito o exemplo de Miranda do Douro. Miranda do Douro, através do agrupamento de escolas de Miranda do Douro, através do projeto de autonomia e flexibilidade curricular, conseguiu pôr dentro do currículo a aprendizagem do mirandês. E, portanto, há ali uma dinâmica até de esquecimento que estava a acontecer com a mudança da população, e agora isto está a entrar mesmo no pré-escolar, e não é uma coisa à parte, é algo que está dentro do próprio currículo,
com aprendizagens definidas, professores específicos, notas no final do período, etc, etc. E, portanto, o que me parece que nós temos que trabalhar é muito nesta questão da diversidade, levar a diversidade a todos estes alunos, porque quanto mais diversas forem as respostas, melhor serão as suas aprendizagens e melhor as suas competências para poderem responder àquilo que são os desafios do futuro. Muito obrigado. Agora passava a palavra ao António Monteiro, que são só 3 minutos, que foi o que ele pediu. E depois vamos ter que passar aos convidados. Claro, eu penso que... então, eu sou António Monteiro, investigador do IGOT. À partida digo já que este não é o meu tema, mas eu sou um exemplo, eu como pessoa, da coesão territorial, daquilo que eu ensino da rede escolar e a sua evolução. Assim, tenho a dizer, simplesmente Portugal fez um percurso extraordinário em termos de coesão territorial e em termos de ensino. Eu, nos anos 90, toda a minha escola era em terra batida. No concelho atual, todos os alunos têm pista de tartan e, do ponto de vista infraestrutural, é comparável à melhor escola que pode existir em Lisboa. Por isso, o problema não é infraestrutural. Esse problema infraestrutural foi resolvido. O problema que temos neste momento é o seguinte, quanto a mim, é a questão de como ensinamos na escola, neste momento. E depois temos um outro problema que é o abandono escolar. Não existe nenhum programa que vá à procura de perceber o porquê daquele abandono escolar e que trabalhe com aqueles que abandonam a escola, trabalhe o seu problema e consiga, digamos, transformar o abandono numa oportunidade para o interior. Queria também dizer que, neste momento, não é um problema de investimento no interior. Nunca houve tanto dinheiro a cair no interior como cai atualmente. Aliás, a dificuldade atual dos autarcas, de quem vive nas regiões, é como é que aplicamos os fundos que estão disponíveis de uma forma que crie riqueza e valor e não simplesmente em mais cimento que depois não sabemos como é que o vamos manter. Esse é o grande desafio que temos para frente. Eu penso que, especialmente ao nível da parte escolar, é necessário trabalhar a questão da homogeneidade, como os alunos aprendem. Existem diversos estratos sociais, e esses estratos sociais, quando chegam a um determinado nível de dificuldade, ou avançam ou ficam para trás. E isso depois, posteriormente, se converte em abandono e aqui há que trabalhar esse aspecto também. Como é que nós, nas escolas, e isto são recursos humanos, isto é o interior, como é que nas escolas nós conseguimos homogeneizar aqueles estratos sociais que são bastante diferentes e como é que os alunos conseguem chegar ao mesmo nível de conhecimento. E depois, simplesmente para terminar, como ensinamos? Eu tive a oportunidade, no início deste ano letivo, de fazer uma aula a partir da Universidade de Lisboa para as escolas do interior, sobre sustentabilidade, onde em 45 minutos abordamos desde as emissões de dióxido de carbono, à preservação da biodiversidade, à riqueza territorial e à forma como a devemos preservar. Os alunos tocaram ali, através de imagens, de vídeo, de discussão, conseguiram perceber vários temas que muitas vezes, através de uma forma standard de ensinamento na escola, é difícil para eles compreenderem e não percebem. Eles veem o mundo esta geração vê o mundo de uma outra forma, ok? E se nós, nos anos 90, víamos o mundo no interior de uma forma diferente em relação ao litoral, isso não existe hoje em dia. A forma, o estarmos em rede, hoje em dia, eles veem o mundo exatamente da mesma forma. E como tal, a forma como ensinamos nas grandes cidades e no interior tem que ser exatamente igual. E muitas vezes isso ainda não é feito. E isso provoca, eu acho que é um aspecto que tem que ser trabalhado na rede escolar e é a forma que a rede escolar vai converter depois em riqueza para essa região. Só para terminar também, isto agora vou ser um bocado territorialista. Já passou os 3 minutos, que é a questão de... o interior tem um problema enorme agora de especialização. Nós não precisamos ser todos engenheiros no interior, ser todos com elevados níveis de formação. Não, há um problema de especificidade. Isto é, eu dou um exemplo. No Val de Sousa, o Val de Sousa há anos trabalha bem com madeiras, materiais. Neste momento, não existe
Existem poucos programas de formação onde os alunos vão trabalhar nestas áreas. E qual é o problema que temos agora, neste momento? É a falta de mão de obra, a pouca procura por este tipo de atividades, quando ali existe um mercado, um nicho, economia e riqueza, e isto também é uma forma de coesão e valorizar isto, pronto, de uma forma muito pessoal, é a minha visão do interior e a minha visão de como é que as escolas e a rede escolar pode se converter e trabalhar em coesão territorial. Muito obrigado pela atenção. Eu tenho aqui mais inscrições, se houver tempo ao fim volta-se para fazer um pequeno momento de debate, mas ia passar talvez à senhora Secretária de Estado, para depois o Mário Vale terminar. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, gostaria só aqui de abordar, primeiro dizer que gostei imenso todas as reflexões de que ouvi, e é verdade como tanta gente sabe bem e conhece bem o nosso interior. Gostava de clarificar aqui uma questão, que não é de facto verdade que o Estado ou os fundos só apoiam grandes empresas, porque naquilo que é a coesão territorial e os fundos europeus que nós temos à nossa disposição é ao contrário. Portanto, nós temos mobilizado os programas operacionais regionais e só financiamos pequenas e médias empresas. Inclusivamente, pusemos agora no terreno, muito recentemente, um programa, que é um programa de apoio à produção nacional, e esse, então, era só mesmo para micro e pequenas empresas, porque eu concordo inteiramente que são absolutamente fundamentais nos territórios do interior. E queria vos dizer só uns números, até para ir de encontro àquilo que alguns disseram e que eu concordo inteiramente, que não chega dinheiro, não é? Não chega a tirar, como nós costumamos dizer, dinheiro para os territórios, porque é preciso ter a capacidade instalada para desenvolver estratégias, e eu concordo inteiramente. Mas o impacto desse financiamento no interior tem-se sentido de facto, e todos nós sentimos isso nas nossas vidas. O interior de hoje é totalmente diferente do interior de há quase 50 anos, que é o que eu posso dizer, não é da minha vida. Eu própria tive que sair de Bragança para seguir a minha formação. Hoje em dia isso já não é assim, e em muitas outras vertentes da nossa vida sentimos o verdadeiro impacto do investimento, nomeadamente do que são os fundos de coesão na vida das pessoas que estão no interior. Mas eu queria dizer que o Programa de Valorização do Interior já investiu mais de 5 mil milhões de euros nos territórios do interior. Mas para não vos maçar com números, mas eu tenho que dizer isto, que é de facto muito importante, já permitiu criar 4 mil postos de trabalho diretos e 20 mil postos de trabalho de forma indireta. E só dizia mais um número que é muito relevante, que é 56% do investimento empresarial e 79% do investimento em ciência no interior, estou a falar só no interior, foi feito no último ano. E isto acho que é muito significativo das políticas da criação de um Ministério da Coesão Territorial que não existia até então. E, portanto, não vos vou maçar mais com números. Queria só aqui realçar o papel dos politécnicos, concordo inteiramente, têm sido muito importantes para a coesão territorial, mas queria também aqui dizer que os fundos de coesão também têm apoiado imensamente os politécnicos, seja na sua vertente dos cursos tecnológicos, os TESPs, seja nos seus projetos de IDT, e até mesmo tem criado projetos e linhas específicas para os politécnicos, nomeadamente para a sua interação com os atores do território. Mas eu volto aqui também à questão que as realidades são distintas, e se nós pensarmos, por exemplo, e não é por eu ser do Politécnico de Bragança, mas é um exemplo absolutamente paradigmático. O Politécnico de Bragança, quando foi criado, eu acho que ele estava condenado ao seu fracasso, não é? Porque está na zona geográfica e, portanto, se estivesse à espera dos alunos do acesso normal,
necessariamente estava condenado, não tinha alunos, e hoje o Instituto Politécnico de Bragança é um dos que tem mais alunos, teve a capacidade de encontrar estratégias alternativas de captação de alunos de todo o mundo para a interação com o seu ecossistema territorial e com e ainda a capacidade mesmo hoje ser relevantes do ponto de vista científico e tecnológico e, portanto, como o caso do Politécnico de Bragança, há outros e eu gostava mesmo de destacar isto deve fazer o seu caminho nestas abordagens mais locais. Não me estão a ouvir? Agora já está melhor. Estão a ouvir? Peço. Ok. Se calhar carreguei aqui, ativei aqui alguma... Pronto. Depois, em relação a este aspecto, eu queria destacar também aqui algo muito importante. Nós hoje temos 22 centros de investigação com classificação muito boa ou excelente, em Bragança, na Covilhã, em Évora, em Oliveira do Hospital, em Porto Alegre. Nós hoje temos laboratórios associados que durante décadas, quase 30 anos, estiveram só em Lisboa e no Porto, e neste último ano nós temos em Bragança, em Évora, em Vila Real, para além de agora existir também em Aveiro, e em Braga, embora não sejam territórios do interior, é sempre importante o alargamento destas entidades com base no mérito, naturalmente. Os laboratórios colaborativos, que também representam a interface entre a academia e as empresas, nós hoje também temos vários no interior, mais uma vez em Bragança, em Vila Real há 2, em Oliveira do Hospital, em Elvas, em Idenha Nova, no Fundão, no Val do Coa e muito recentemente em Chaves. Os centros de interface tecnológico temos a mesma coisa, a BLC3 em Oliveira do Hospital, o INESCTEC que se estende até Vila Real, ou o CEIA em Évora agora e com uma grande ligação ao cluster da aeronáutica de Ponte Sor que referiram muito bem, que é um excelente exemplo. Portanto, de facto, o interior hoje é muito diferente daquilo que era e isto leva-me às questões mais, enfim, do nosso sistema educativo, seja no que diz respeito ao ensino primário, secundário, ensino superior. Eu acho que o nosso sistema educativo é de facto uma referência para muitos países e tem sido, e todos nos devemos orgulhar muito disso. No caso do interior, há aqui espaço, como também alguns disseram, para projetos piloto que resolvam, enfim, algum desequilíbrio, quer na diversidade da oferta formativa, como também falavam, quer no acesso de forma justa e socialmente justa de todos os alunos e de todos os jovens, independentemente da sua localização. E por isso também tenho que destacar aqui o grande empenho do Ministério da Educação, em colaboração connosco, nestes projetos piloto, em regiões, nomeadamente na Cime de Trás-os-Montes, mas outros, onde são os territórios ideais para fazer estas experimentações ligadas à mobilidade de alunos, para criar mais massa crítica e utilizar também as novas ferramentas tecnológicas que temos à nossa disposição e todos temos que saber tirar proveito disso, porque obviamente que o mundo avança todos os dias. E nós também temos que tentar acompanhar, não é? Cada um à sua velocidade, mas tentar acompanhar essas mudanças com estes projetos inovadores e certamente teremos os professores e teremos as metodologias certas para os implementar, porque como eu digo, somos uma referência nesse aspecto. As questões que apontaram, nomeadamente do ensino superior, ligadas ao pós-laboral, é muito importante e mais uma vez eu digo, tem que ser tudo abordagens locais. Portanto, as instituições de ensino superior têm que estar articuladas com as autarquias, com as empresas, que é para saber, nomeadamente, as necessidades do mercado de trabalho, para poder adaptar as suas ofertas, e depois também os regimes laborais, etc. Tudo isso tem que ser trabalhado sempre num contexto territorial. E por isso mesmo é importante também toda esta
desconcentração e transferência de competências, porque isso ajuda também em abordagens mais locais e mais territoriais. Pronto, acho que era isto que eu tinha a dizer de momento. Obrigada. Muito obrigada, professor Mário Valde. Quer... Sim, muito obrigado pelas questões. Não sei responder algumas questões, pronto, é mais vale dizer tudo. São questões algumas são muito técnicas e não sou especialista verdadeiramente no setor da educação, enfim, pré-universitário, chamamos assim. Mas, em todo o caso, sinto-me suficientemente estimulado para responder a 2 ou 3, agrupando aqui blocos de questões. Talvez começasse pelo ponto que também a senhora Secretária de Estado falou. Eu estava a falar em termos gerais, não estava a dizer que as pequenas e médias empresas não são apoiadas, mas na lista de investimentos de 2007-2017, se formos somar os investimentos que foram atribuídos às grandes empresas e às empresas localizadas no litoral, a diferença é esmagadora, não tem outra. Fico muito satisfeito por se estar a tentar inverter desde o ano passado e vejo que os laboratórios associados, por exemplo, vejo isso com muito interesse, a atual decisão. Nós aqui também fomos contemplados com um laboratório associado em cooperação, mas vejo com muito interesse. E, bem, o caso de Bragança é mesmo um caso... Eu não sei se é paradigmático, porque é um caso tão especial que espero que outros possam acompanhá-lo, digamos assim. Mas é um caso muito, muito interessante. Desculpe, senhor professor, só dizer aqui uma coisa que é muito importante, tem toda a razão, porque o investimento empresarial, eu só dei valores do interior, não é? Mas claro que se compararmos com fora do interior, é uma percentagem ínfima e, portanto, temos muito que aumentar, concordo inteiramente. Também podemos perceber isso, não é? Que temos que apoiar também empresas competitivas, mas pronto, se calhar não era isso que eu queria focar, não é? Apesar de tudo, os politécnicos têm procurado fazer esta ligação a este tecido empresarial local e apoiá-lo na sua internacionalização. E às vezes isso não é suficientemente valorizado, era isso que eu queria... E acho que isso é um aspecto, é uma atividade importante dos politécnicos. A questão da rede escolar e do ensino, vocês são muito mais conhecedores que eu. Possivelmente, estivemos a ver dados de mobilidade de estudantes. Qual é a origem dos estudantes da Universidade de Lisboa, do Politécnico de Bragança, do Minho, etc. Pronto, é possível ver isso por NUTES 3. E evidentemente, as grandes cidades que têm uma oferta universitária e politécnica muito mais forte atraem basicamente de todo o país. Mas depois vemos, por exemplo, no Vale do Cávado e do Ave, ou no Alto Minho, para dar outros exemplos, para não ser sempre atrás dos montes, que podíamos também dar, tem uma importância realmente local. Mesmo a Universidade do Minho, que é uma universidade nacional, e que muito importante em muitas áreas da ciência, ela fixa uma grande parte da população do Noroeste, da população estudantil do Noroeste português. E, portanto, este investimento que foi feito é decisivo para essas pessoas se formarem, capacitarem e, provavelmente, trabalharem no tecido económico e desenvolverem o tecido económico dessa região. Não quer dizer que as pessoas não possam ir fazer doutoramento fora e voltar, ou até por opção de vida mudar de cidade. Isso, evidentemente, acontece. Mas sem este investimento que foi feito, hoje o cenário seria pior. E não investir na estrutura de ensino superior aqui nos politécnicos, isto pode ter resultados catastróficos. Agora, é evidente que há politécnicos que têm dificuldades económicas. No Alentejo há problemas económicos. Eles precisam de ser altamente apoiados, mas eles têm um papel a desempenhar. E, portanto, se vamos só ter
métricas que eu acho que felizmente não existem, essas métricas, não é assim que se pensa no Ministério, felizmente, no ensino superior. Se tivermos só métricas de eficiência, estudantes, etc., provavelmente não conseguimos. Mas algumas medidas que são tomadas, por exemplo, para reequilibrar o ensino superior, também nem sempre são bem recebidas, não é? Houve agora uma medida das vagas do ensino superior não poderem crescer, exceto em certas áreas, houve uma diferenciação territorial e isso levou a alguns problemas. Algumas discussões, não queria entrar por aqui, mas quem é que mais beneficiou com isso? Acho que há opiniões distintas, pelo menos contraditórias sobre o assunto. Agora, o ensino, se a rede não for equilibrada, a educação, se não tiver uma rede equilibrada, é a mobilidade destes que andam em formação que ainda vai acentuar mais as desigualdades. Porque muitas pessoas apostam numa educação dos seus filhos, cada vez isso é mais igual, cada vez nós temos de admitir que o país embora nós falamos no rural, etc., o país, na verdade, num certo sentido, é praticamente urbano. As pessoas vivem num modo de vida urbano, os mais jovens. Todos usam as mesmas tecnologias, todos têm internet e, portanto, todos estão conscientes de oportunidades que podem ter ou não podem ter. Eu acho que isso é algo que é distinto do que era há 50 anos, como já se falou. Eu não sou do interior, nasci aqui, mas o meu pai era. E a minha mãe também. E, portanto, também passei sempre férias em setembro na Régua. Sei bem o que era, sei bem o que é o Douro. Conheço muito bem. E ainda hoje vou regularmente, mas, portanto, não tem nada a ver hoje, pronto, com o que era. Portanto, eu acho que a educação e a mobilidade dos estudantes são um elemento que muitas vezes é desconsiderado no entendimento das desigualdades. Esse era o ponto da intervenção. Agora, sobre as questões da identidade e da flexibilidade curricular, eu penso que alguns programas, alguém aqui no chat pôs, a Alexandra, não é? Falou do programa Nós Propomos, que tem tido um efeito até interessante da ativação da cidadania e também conhecimento do território. Portanto, este tipo de programas acho que é relevante que sejam desenvolvidos, mas eu agora ia tocar num ponto, enfim, todos, tocou o Édio, o Pedro Lurti também, mas acho que é José Moraes, Jorge Moraes, peço desculpa, tocou. Eu penso que, e agora mesmo no final o António Monteiro, a questão, e outros falaram, a rede provavelmente não vamos fazer muito mais investimentos de expansão na rede, não vamos colmatar eventuais falhas, mas a rede é a rede. Em muitos sítios a infraestrutura, o António disse a brincar não, disse a sério, deu um exemplo paradigmático, não sei se é, mas deu um exemplo extremo, não é? Há de facto, às vezes aqui nesta periferia que nós vimos aqui da cidade de Lisboa, aquelas freguesias que apareceram quando o Covid-19 subiu muito a taxa de incidência. Essas freguesias estão muito subequipadas, não é? Não são... ou seja, o litoral tem interiores e o interior tem litorais. Deste ponto de vista, estou de acordo que a definição de interior não pode ser só geográfica, tem que considerar outras coisas. Mas uma das coisas que é relevante, às vezes temos a infraestrutura, o equipamento, mas às vezes não temos o hardware, mas não temos o software. Não temos todos os professores, temos centros culturais, mas não temos programação cultural muito viva. Ele existe, muito bom centro cultural, mas até pode ter orquestra de fosse, mas não vai lá nenhuma orquestra tocar. E, portanto, estando resolvidos muitos dos problemas das infraestruturas, não sei se do ponto de vista tecnológico estão, do ponto de vista da tecnologia da digitalização, não sei se estão, pronto, isso aí não vou falar, mas há que olhar para encontrar agora soluções para potenciar a utilização destas infraestruturas. Parece-me que quando se fala na ideia da diversidade, isso é importante. Agora, como é que nós vamos conseguir diversidade? Talvez apostando na cooperação, ter formas inovadoras de cooperação entre escolas, entre organizações. Eu sei que é difícil cooperar com as empresas, é verdade, mas, por exemplo, os politécnicos, alguns cursos nós verificamos,
tem um grande número de estágios. Um grande número, mas um elevadíssimo número de estágios com empresas, com a administração central, organizações não, enfim, instituições sem fins lucrativos, etc. E, portanto, é possível encontrar soluções. Nós no planeamento às vezes falamos, há aqui pessoas que percebem de planeamento melhor que eu, o Edio já trabalhou muito nestes assuntos de planeamento da rede escolar e outros colegas, nós às vezes falamos nesta ideia do policentrismo. Não é sempre possível ativar o policentrismo, mas nós não temos que ter as ofertas todas iguais no território. Não temos, não podemos, não é eficiente, não temos os recursos. Então temos que encontrar formas de colaboração, formas inovadoras, para de facto quem quiser ter uma educação artística, podê-la ter. Para de facto quem quiser ter uma opção de alemão, poder escolher alemão, se for esse o caso, e não ter que ser sempre a que está disponível à mão, digamos assim. Este é um problema muito difícil de resolver, mas é preciso trabalhar nestas formas de cooperação. Se calhar mais descentralização, um pouco menos de rigidez, pode ajudar. Mas quanto mais descentralização tivermos e eventualmente menos rigidez, maior vão ser os custos de coordenação. Maior vai ser a dificuldade de coordenar e a energia que temos para... E às vezes descuramos este tipo de dificuldade, não é? A coordenação é Nós agora, por exemplo, passamos todos online, as horas, digamos dizer assim, os custos ligados à coordenação e à gestão de tudo isto escalaram. Nós nem nos apercebemos disto, mas as horas que se trabalham e para que tudo se torne eficiente são hoje foram muito diferentes, não é? Portanto, são assuntos que me parece são assuntos. Considero que esta parte da educação é uma das respostas e temos o Sr. Secretário de Estado deu bons exemplos, enfim, está no seu papel também, não é? Os investimentos, os resultados, é essa a sua missão, mas a verdade eu confirmo que muitas destas escolas dos politécnicos tiveram um impacto muito positivo. Outros nem tanto, não são todos também iguais, mas alguns têm conseguido... Desculpe, só que interromper, porque há aqui aqui no bate-papo alguém que referiu uma coisa que quase todos nós, quase ninguém falou, que é o ensino profissional. Eu achei graça quando você falou aí das escolas, das orquestras e coisas assim. Algumas orquestras foram feitas à custa do ensino profissional, do ensino artístico. Pronto, ficará para outro momento. Quer dizer, nós temos um problema de abandono escolar, não é? Que tem vindo a ser resolvido, não é? Eu creio que os TESP, estes cursos profissionais, foram uma resposta de integrar estes jovens que de outro modo provavelmente não continuariam estudos, e hoje eles, por exemplo, há aqui um caso, creio que é em Tomar, há uma grande empresa de computação, de programação, mas não precisa exatamente de engenheiros de topo para programar, bastam níveis intermédios de programação, é o tipo de atividade. E foi basicamente o Politécnico que preparou grande parte dessa formação. E isso permitiu fixar uma empresa que cria, não sei se são 200 postos de trabalho na região. Isto é muito naquela região. São muitos postos de trabalho. E isto dá alguma escala. E penso que alguns politécnicos têm conseguido, após o TESP, que estas pessoas ingressem realmente no curso superior, tendo algumas equivalências, não sei se todas ou não sei os detalhes, não é? E acabem por obter um grau de ensino superior, e assim, de alguma maneira, se vão qualificando. O António tocou numa questão que é muito difícil de responder, que é este desajustamento entre falta de mão de obra e oferta de emprego, não é? E provavelmente serão outras questões, não é? Como eventualmente, não sei se é só uma questão de formação, se é também uma questão salarial. Às vezes nós ainda temos uma economia muito baseada num modelo, porque isto também não é por decreto, embora ele tenha vindo a subir, o salário em algumas atividades não é suficientemente compensador, e as pessoas
têm outras soluções e encontram outras soluções. Seria uma grande conversa agora. Eu gosto de fazer esta conversa sobre o turismo, não vou fazer, não é? Mas o turismo é um setor económico que se baseia em salários relativamente baixos e com pouca margem de progressão. E com consequências para a produtividade. Na minha opinião, o crescimento da produtividade da região de Lisboa é fraco, comparada hoje com as outras regiões, precisamente porque tivemos anos a apostar em... Bem, foi também uma solução, entre outras, de saída de crise, não é? Quando se está em crise, temos que sair. Mas, na verdade, muitos jovens licenciados, qualificados, em atividades de turismo, com salários ligeiramente acima do salário mínimo. E pronto. E é verdade que não é só uma questão de formação, às vezes. Eu não conheço o caso concreto que ele falou. Às vezes é uma questão de outras opções que se tomam, eventualmente até trabalho temporário no estrangeiro. Mas enfim, são outras... Olha, eu chamo a vossa atenção, eu estou aqui a abrir o bate-papo e estão cheios de sugestões, porque, por exemplo, aqui o Jorge lembra que o abandono escolar precoce de 50% em 92 passou para 8,9% em 2020. Portanto, quer dizer, pronto, a questão dos tapes e várias sugestões que davam oportunidade para uma nova tertúlia já dessa mais centrada sobre estas questões. Não sei se mais alguém quer dizer só uma palavrinha de 1 ou 2 minutos, senão não é 3, agora é 1. O António. António, é 1 minuto. Consegue? Não vamos ouvir. Quando falava mão de obra, conhecimentos específicos, falava na especialização de que as escolas profissionais especializarem o ensino naquilo que a região necessita. Isso seria uma forma muito ativa de contribuir para fixar... Ou seja, as escolas profissionais hoje em dia ensinam... Há muita coisa que é transversal a todo o país, quando na realidade devia haver um afunilamento e uma especialização da oferta em relação àquilo que a região necessita, ou aquele microsistema necessita. Isto é de contactos com quem trabalha no dia a dia, desde a construção até a... Eu sei, não vamos entrar em diálogo, mas os testes, em princípio, resultam dessa aproximação às necessidades de mão de obra no mercado de trabalho local/regional. E depois, há só uma questão que é a proatividade. Nós temos que insistir que as pessoas em idade ativa têm que ter um papel ativo na sociedade, têm que contribuir para a sociedade. E esse é um trabalho que também tem que ser feito no interior, porque existe uma boa parte de faixa etária ativa que devia estar no mercado de trabalho a contribuir para o desenvolvimento da sociedade, que neste momento está inativa, está inativa e nem trabalha nem estuda. E isto mesmo podem não ser centenas, podem não ser milhares como nas grandes cidades, mas são algumas dezenas ou centenas que fazem falta ao sistema e que deviam contribuir ativamente. Enquanto também não se resolver esse problema, continuaremos a ter um problema também de não coesão territorial, na minha opinião. Mas isto, e terminei, 1 minuto e meio. Um bocadinho mais que 1 minuto. Bom, não sei se há mais, há muito, aqui no bate-papo há muitas coisas que poderíamos continuar e entrar em novos temas importantes relacionados com isto. Julgo que nos aproximamos das 8 da noite, penso que é capaz de ser hora possível para terminarmos. Lembro só uma informação. Diria? Posso dar só uma informação? Pode, Jorge. Eu gasto 20 segundos. Hoje em dia, a definição da rede das escolas profissionais e dos cursos já é feito pelos municípios em que se juntam todas as escolas, havendo primeiro um estudo, que é o SANC, que é o Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificação. E é com base nesse estudo que são definidas as formações e os cursos administrados em cada escola. Obrigado. Sim, senhora.
Mais alguém quer dar uma pequenina informação que fosse importante? Eu estava a referir que, de alguma forma, as intervenções que nós aqui ouvimos, um pequenino resumo vai aparecer no Jornal de Letras de Educação, o suplemento de Educação do dia, vai ser no dia 16 de junho, portanto, vamos ter de alguma forma uma continuação disto. Acho que, de facto, andamos um bocadinho em coisas muito gerais, mas muito específicas do tema da coesão social e da territorialização, que é um termo importante que não foi aqui muito referido, mas penso que o essencial para este debate foi tratado e agradeço muito a presença de todos, nomeadamente a Isabel Ferreira e a professora Mário Val, e vamos continuar a discutir este tema, que pelo menos, que eu, aliás, na introdução, na apresentação desta tertúlia, tinha posto que tem sido um tema que tem andado um bocado arredado do debate público. E foi o gabinete da senhora secretária de Estado que me disse para não pôr isso, parecia que era uma ofensa ao Ministério da Educação. Mas, de facto, pelo menos na minha perspectiva, tem andado um pouco arredado do debate público, e pronto, e depois pode ser que a gente o retome de alguma forma. Muito obrigada a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Bom bate-papo. Bom bate-papo, ver que lá está. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito boa noite.